A paz do Senhor para todos. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus. Está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. A seguir é uma leitura um pouco extensa, talvez um pouco cansativa, mas para que compreendamos que nem sempre a quantidade representa a vontade de Deus. Nem sempre a maioria está certa. Nós temos aqui uma história interessante que vamos ler agora. O título é Acabe faz aliança com Josafá, que é um perigo quando um homem de Deus faz aliança com o mundo. E Acabe representava o mundo. Diz assim, capítulo 22 de 1 Reis, versículo 1 a seguir, que diz: E estiveram quietos 3 anos, e não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja Ramate de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus servos como os teus servos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. E então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, disseram-lhe: Irai a peleja contra Ramate de Gileade, ou deixar de ir? Irei ou deixar de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? E então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque só profetiza de mim, porque nunca profetiza de mim bem e só mal. Este é Micaías, filho de Imlã. E disse Josafá: Não fale assim. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traz depressa Micaías, filho de Imlã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos vestes reais, na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. Zedequias, filho de Kenanas, fez para si chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até que todos se consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro do rei que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, profetiza coisa boa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém Micaías disse: Viva o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei de Israel, e o rei disse: Micaías, iremos a Ramate de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei de Israel, e o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjuro que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse mais:
estes não têm pastor. Foi o Senhor que disse, mas o Senhor, esse não tem pastor. Torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetiza bem de mim, senão mal? E então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em um sublime trono e todo o exército do céu junto dele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe que suba e caia em remote de Gileade? E um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevaricarás, e saia e faz, e prevaricarás. Sair e faz assim. Sai e faz assim. E agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu Micaías nos queixos, e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. E disse mais, eis que verás, e disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares nas câmaras, de câmaras em câmara para te esconder. E então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, e trazei-o a Amon, ao chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai com o pão da angústia e água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado comigo. E disse mais, ouve todo Israel. E a história, a sequência, você pode continuar lendo, que vai dar na morte do rei Acabe. Irmãos, eu tenho muito medo nos dias atuais. Nós temos ali uma grande Israel em guerra. Um dos graves erros do grande homem de Deus, Josafá, foi fazer aliança com um homem pervertido, mundano, que o Senhor já não falava mais com ele como Acabe. Acabe tinha se deixado a levar pelas vaidades de Jezabel, tinha abandonado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, depois de falar com ele várias vezes, ele não dá ouvido. Deus agora endureceu ainda mais o coração de Acabe e permitiu que Satanás entrasse no coração daqueles falsos profetas. Não era pouco. Você tinha um profeta de Deus e você tinha quase 400 profetas profetizando. Olha que situação. Olha que situação. Um homem de Deus profetizando uma coisa e 400 outros profetizando outras. Como é difícil para o homem de Deus. E eu começo a perceber que nos dias atuais são poucos os Micaías que estão falando nos púlpitos o que o Senhor tem mandado. A grande maioria tem sido os profetas de Acabe, que se preocupa apenas em agradar as pessoas do púlpito. Se preocupa apenas em agradar as pessoas, estão desagradando ao Senhor. Jesus manda falar uma coisa e eles falam outra. Não foi fácil para o profeta de Deus ter que enfrentar 400 profetas, falando uma coisa e eles falando outra. O profeta de Deus não tem vida fácil, não será aplaudido em nenhum lugar, porque Deus não brinca contra o seu evangelho. Jesus quer sempre que a palavra dele, sempre que a correção, que a exaltação. Jesus sabe que os seus dias estão próximos. Jesus tinha usado grandes homens de Deus, mas também muitos deles têm se omitido. Muitos deles têm deixado de pregar a palavra de Deus como Jesus tem ordenado que falasse. Tem sido como um daqueles falsos profetas que servia para Acabe. E poucos são os Micaías que estão pregando o que Jesus manda.
Porque pregar com Micaías o que Jesus manda não é fácil. Vai desagradar a multidão dos púlpitos, de homens engravatados, de homens que andam com carro importados e segurança ao seu lado. E esses não querem ouvir a correção do Senhor. Esse se preocupa mais com o lado financeiro do que com a alma faminta para ouvir a palavra do Senhor. E Micaías enfrentou ali uma multidão. Foi ferido. Acabe disse que o pão dele era da angústia e a água da amargura, até que ele voltasse da guerra em paz. E Micaías disse para Acabe: se tu voltares dessa guerra em paz, o Senhor não falou comigo. E Acabe, todos conhecem a história, se vestiu de uma pessoa simples, entrou em uma carruagem e foi para aquela guerra. Mas naquela guerra ele foi reconhecido e morto, porque o profeta falou. Se o profeta de Deus fala, acontece. Se o profeta de Deus fala, acontece. Deus está chamando homens e mulheres para ser verdadeiros Micaías, porque os púlpitos e as igrejas estão cheios de profetas de Acabe, nem de Baal, profetas que preferem agradar ao rei da terra do que agradar aquele que o criou e o chamou para todas as suas missões. Então que sejamos, não foi fácil para Micaías. Ele até no começo começa a ironizar, dizendo vai, tudo, e Acabe percebeu que ele estava ironizando. Acabe, enquanto ele não disse a verdade, Acabe estava ouvindo muito bem. Mas como ele disse, eis que eu vejo os filhos de Israel dispersa como ovelha que não tem pastores, cada um voltando para a sua casa. Mas quando ele começou a dizer, eu vi uma reunião no céu, e Deus disse, o que farei para induzir Acabe, já que ele não quer ouvir os meus profetas? Ele disse que um falava de uma maneira e outro de outra, e saiu um espírito e disse, eu irei. E Deus disse, como? Ele disse, eu serei um profeta, uma mentira na boca dos seus profetas. E quantos pregadores estão sendo usados por Satanás para mentir, para dizer, Deus está mandando fazer isso, Deus está mandando fazer aquilo, Deus disse fazer isso, quando Deus não mandou. São prevaricadores, são mentirosos. Só que o preço que vai pagar, talvez ele não consiga. O preço é muito alto, o preço da desobediência, o preço da prevaricação, o preço da negação pública, da mentira e do engano. Micaías pagou um preço muito alto. Certamente naquela hora ele saiu preso. A Bíblia não relata mais quanto tempo ele passou preso, porque Acabe é morto naquela trajetória. É um profeta que poucas vezes aparece na Bíblia. Eu só lembro bem dessa vez, mas uma não lembro bem. Poucas vezes apareceu na Bíblia, mas com uma missão nobre e espinhosa. Espinhosas, dos piores espinhos que pode acontecer. Então você não vê na história da Bíblia os profetas de Deus sendo na verdade aplaudidos. Vê na história de Jeremias, Isaías, que foram cerrados vivos. Os grandes homens de Deus tiveram compromisso com a palavra de Deus. Pagaram o preço das suas almas, mas não negaram a Jesus. Eu estou me referindo a negar a Jesus, não é dizer eu nego. Quantas pessoas têm deixado de pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas Jesus tinha dito, filho, leva essa palavra de correção. Mas ele não leva essa palavra de correção porque ele quer ser aplaudido. Se ele falar contra os pecados, ele acha que vai perder a posição. Ele não vai chegar onde ele quer chegar. O que adianta você ganhar o mundo todo? Foi Jesus que disse. E perder a sua alma. O que adianta você estar na frente de uma grande igreja, mas não entrar no céu? Por desobediência à palavra de Deus. Por ensinar mentira, por prevaricar diante do Senhor. E a Bíblia diz que não se perde uma palavra. Paulo diz que tudo que o homem tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal, um dia ele prestará conta por isso. Então, que sejas um Micaías. Ele estava sozinho. Tinha 400 profetas pregando que seria uma maravilha. E só ele estava na direção de Deus, só ele que falou a verdade, pagou um preço muito alto, mas falou aquilo que Jesus mandou. Fale apenas uma palavra,
mas que essa palavra seja na direção do Senhor. Que o Senhor te ordene, que sejas verdadeiros Micaías. Porque hoje as igrejas, os púlpitos estão cheios de profetas, eu não diria de Baal, mas diria de Acabe. Profeta que vem só para agradar o pastor. Profeta que se preocupa em agradar a liderança, mas tem desobedecido a Deus. Você não tem sido um Micaías, mas tem sido profetas de Acabe.